Boa noite, meus irmãos. Espera aí que eu me enrolei com a tecnologia aqui. Agora sim. Ontem teve um congresso muito legal para a liderança de adolescentes, lá na PIB de Bangu. Eu estive lá ontem, foi uma bênção. E foi praticamente um mini curso, né? Onde... Não é bem um mini curso a palavra, como é que chama? É quando uma pessoa mais experiente vai... Workshop, obrigado, pastor, é isso mesmo. Foi uma espécie, funcionou como workshop, foi o dia inteiro ontem, de 9 da manhã até as 5 da tarde, mas foi muito produtivo, foi uma bênção mesmo. E bem, irmãos, a gente está encerrando hoje o nosso tema, né, a nossa campanha de missões mundiais. E o tema da campanha é no poder do Espírito. No poder do Espírito? Vamos completar a missão. Significa que há uma missão a ser feita. E significa que essa missão ainda não está totalmente completa. E esse tema também, ele nos chama a fazer o que é necessário para que a missão seja completa. Não é isso? E para fazer o que é necessário, nós declaramos que dependemos de algo. E dependemos de quê? Do poder do Espírito. Só podemos completar a missão se for no poder do Espírito. Porque se não for, a gente vai trabalhar, a gente vai se cansar, as coisas não vão acontecer e a gente não vai completar a missão. É isso que o tema da campanha está dizendo. Então nós precisamos completar a missão, Deus conta com o nosso trabalho, precisamos fazer, mas precisamos entender que esse trabalho precisa ser feito no poder do Espírito. E muitas vezes nós não completamos a missão porque nós não aprendemos a depender desse poder do Espírito. E muitas vezes nós não completamos a missão e não cumprimos nossa missão porque nós nos distraímos. E eu gostaria de nessa noite compartilhar com você a respeito de duas distrações que aconteceram com os discípulos de Jesus e às vezes acontece com a gente. E que essas distrações nos impedem de completar a nossa missão. Quando a gente fala sobre isso, eu gosto de pensar em quando eu estou arrumando as malas para viajar. Que eu faço assim, normalmente, lá em casa, quando eu viajo com a Michele, com o Natan, normalmente é a Michele que acaba arrumando as malas, né? Ela gosta de... não gosta, né? Mas ela acaba fazendo, ela vai fazendo aos poucos e tal. E aí normalmente eu arrumo as minhas coisas, separo as minhas coisas, mas às vezes quando eu viajo sozinho, quando eu tenho algum trabalho que eu preciso viajar sozinho, eu arrumo a minha mala. E eu gosto de fazer uma lista do que eu vou colocar na mala, e faço essa lista com antecedência. E vou dando check, conforme eu vou terminando e colocando as coisas dentro da mala, eu vou dando check, para não esquecer. Porque se eu me distrair, se eu confiar só na minha mente e me distrair, eu vou esquecer uma coisa importante. Eu já esqueci toalha, eu já esqueci pasta de dente, já esqueci escova de dente, e dependendo do lugar para onde a gente vai, é ruim para achar alguma coisa, né? E às vezes a gente esquece coisas que são importantes para aquela viagem. Então, por isso que eu procuro fazer esse checklist. E vou anotando tudo o que eu preciso. Há outras distrações que são mais prejudiciais ainda, porque quando você se distrai, porque você está arrumando a mala, a pior consequência vai ser você comprar alguma coisa que você não precisaria comprar. A não ser que, por exemplo, você vai a uma viagem de negócios e precisa levar um documento, esquece o documento. E esse documento não está... Hoje é mais fácil, que a gente disponibiliza na rede, né? Mas vamos supor que você tem um documento que você não teve como disponibilizar na rede. Era físico, você precisava levar. Ou talvez um equipamento importante para cumprir aquela missão para onde você vai, para cumprir o objetivo que você vai
realizar, e se você se distrai, você esquece. As distrações ainda piores quando nós estamos no trânsito. Quando estamos dirigindo e nos distraímos, as consequências podem ser muito graves. Eu me lembro de uma vez que eu estava viajando com a família, lá em Fortaleza, e eu estava atrás de um carro, uma picape, e a picape tinha, como é o nome daquilo? É para colocar o reboque, o guincho do reboque, né? E aquela picape tinha isso. E eu, conversando com a Michelle e com o Natan, eu me distraí, o sinal estava fechado, eu estava parado, eu me distraí, o sinal abriu e eu não reparei que tinha um carro na minha frente, uma picape, né? E eu bati com a frente do meu carro naquela picape, fez um estrago para mim. Para ele não fez nada. Foi engraçado que quando ele saiu do carro, ele olhou para ver se tinha feito alguma coisa na caminhonete dele, e falou, não fez nada não, fica com seu prejuízo aí, foi embora. E realmente eu não tinha nem o que cobrar, né? Ele demorou para sair no sinal verde, quando o sinal abriu, mas isso não justifica. Eu que devia ter prestado atenção. Então, há certas distrações que nos causam grandes prejuízos. E quando nós nos distraímos com a missão que Jesus nos dá, e quando nós nos distraímos com a missão de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e quando nós nos distraímos na missão de fazer discípulos, você já parou para pensar nos prejuízos que essa distração pode causar? Eu falei aqui de prejuízos materiais, eu falei aqui de prejuízos até sentimentais, mas quando nós falamos da nossa missão como igreja na terra, o prejuízo da nossa distração é uma vida perdida. É uma vida sem Deus, condenada, porque nós nos distraímos. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos do 6 até o 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos do 6 ao 12. Nós vamos ler sobre a ascensão de Jesus, e eu vou passar um pouquinho do texto que fala da ascensão de Jesus, que é o verso 12, mas a gente vai caminhar com esses versículos aí. Amém? Todo mundo achou? Atos 1, do 6 a 12. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será que este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade de cerca de 1 quilômetro. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. A primeira distração que os discípulos têm aqui, no momento da ascensão, Jesus, para a gente se situar melhor, Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne, ok? Ele nasceu, viveu aqui, aos 30 anos ele iniciou o seu ministério, formou discípulos para darem continuidade ao ministério dele aqui na terra, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, e depois da ressurreição dele, ele ficou aqui na terra ainda um tempo, aparecendo algumas vezes, falando com os discípulos, comendo com os discípulos. Ele não ressuscitou e sumiu, não. Depois houve mais 40 dias em que Jesus foi dar mais algumas últimas instruções aos seus discípulos. E aí ele dá uma missão principal aos discípulos. Vão
agora e façam discípulos. Mas antes de vocês começarem a fazer discípulos, vocês precisam ficar em Jerusalém, porque vocês vão receber um poder especial para testemunhar de tudo o que vocês viram. E aí, com esse poder, vocês vão fazer os discípulos. A ordem de Jesus era que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até receberem o poder. E aí, durante esse tempo, depois desses 40 dias que Jesus passa, aparece para várias pessoas, para que todos tivessem certeza de que Jesus estava vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Para que todos tivessem certeza de que Jesus não era um fantasma, não era uma aparição de espírito, era Ele, o Verbo vivo encarnado, que havia morrido pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Os discípulos eram testemunha dessa ressurreição. E aí, depois desses 40 dias, Jesus está falando com eles e ele vai subindo aos céus. E a palavra diz aqui que nessa ascensão, nós chamamos isso de ascensão de Jesus aos céus. Nesse momento, um pouco antes dele ascender, os discípulos fazem um questionamento. Tudo o que nós esperávamos a respeito do nosso reino de Israel voltando à sua glória, voltando a ser Israel, vão se cumprir agora? Esse é o momento do cumprimento daquelas profecias do Antigo Testamento? É essa a dúvida dos seus discípulos. Entenda uma coisa, essa dúvida era bem pertinente. O povo de Israel, ele estava oprimido pelo Império Romano. Eles estavam dominados, havia um alienígena no território deles. Havia o Império Romano ali, comandando todas as coisas, dizendo o que podia ser feito, o que não podia ser feito, controlando até mesmo os sacerdotes do povo. E quando Jesus aparece, a expectativa criada para o povo é que ele ia restaurar o reino de Israel. Ele ia libertar o povo de Israel da escravidão romana. Ia constituir um reino. Ele ia restaurar o reinado de Davi para Israel. Era essa a expectativa que o povo tinha e muitos dos seus discípulos também tinham. E aí Jesus morre, eles se decepcionam, eles acham que agora acabou tudo, muitos voltam a pescar. Ao terceiro dia ele ressuscita, pronto. Então agora os discípulos estavam convictos, muitos desses discípulos tinham convicção de que o reino então, que eles tanto esperavam, seria restaurado. Muitos deles esperavam um Messias, mas não um Messias para libertar o ser humano dos seus pecados. Eles esperavam um Messias que libertasse o povo da opressão dos romanos. E aí um discípulo faz essa pergunta: chegou o tempo? É agora? E nesse momento Jesus responde a ele: não cabe a vocês saberem os tempos e as épocas que somente Deus tem o controle. A primeira distração que os discípulos tinham era, primeiro, com uma especulação escatológica. E, ao mesmo tempo, com coisas terrenas. Eles estavam distraídos por uma expectativa de libertação dos romanos, mas, ao mesmo tempo, eles estavam distraídos com as preocupações do tempo deles. Quantas vezes eu e você também nos distraímos com as coisas do nosso presente? Quantas vezes eu e você nos distraímos com as coisas que vão ainda acontecer e que nós não temos domínio sobre elas? Era essa a distração dos discípulos. Era uma coisa absurda? Não. Eles estavam sofrendo. Mas Jesus chama de volta ao foco. Ele diz assim: não convém isso a vocês. Vocês não estão
que estar preocupados com as coisas que somente Deus tem o domínio. Muitas vezes nós nos distraímos com os nossos próprios problemas pessoais. Há problemas que nós podemos resolver, e quando nós podemos resolver, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a resolver. Até mesmo no que nós podemos resolver, nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque até mesmo nas coisas simples que cabem a você, Deus te dá força. No seu trabalho do dia a dia, as coisas que você faz no seu trabalho, já fez tantas vezes, aprenda a depender de Deus nessas coisas também. Mas há coisas que você não tem como resolver, que não cabe a você. Está fora da sua esfera. E aí, a única solução é pedir a Deus que Ele resolva para você. A distração dos discípulos é agora o momento, seremos livres dos romanos. Chegou o tempo do Messias, então, governar sobre toda a terra. Não se preocupem com isso. Não se distraiam com essas coisas. Recentemente, no carnaval, inclusive, uma cantora, a Baby do Brasil, ela se empolgou evangelizando. Foi isso que aconteceu. Ela estava evangelizando e aí se empolgou demais e falou assim, acho que foi mais ou menos essas palavras que ela usou: galera, entenda uma coisa, não dou 5 anos para Jesus voltar. Vocês sabem disso, né? E aí depois, porque aí ela citou Apocalipse, e aí a cantora Ivete Sangalo, eu acho que foi muito desrespeitosa, infeliz na declaração dela, porque falou de uma coisa que ela não entendia. E isso também nos traz um grande ensinamento, porque quantas vezes nós também somos desrespeitosos por falarmos de coisas que não entendemos. Eu não estou criticando a cantora por isso, porque às vezes eu faço isso também. Às vezes eu erro porque eu falo de uma coisa que eu não sei. Foi o que aconteceu com ela. E ela usou uma expressão que ia macetar o Apocalipse. Eu estou tentando até hoje entender o que significa isso. Eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Eu achei uma coisa muito esquisita de se dizer, Não vi lógica no que ela falou. Mas, depois, se alguém entendeu, me explica, porque eu realmente não entendo o que ela quis dizer com aquilo ali. E isso criou uma polêmica enorme nas redes sociais, Aí apareceu o time da Baby, apareceu o time da Ivete. A Baby Consuelo vai às redes sociais dizendo que é muito amiga da Ivete. Mas ali houve um problema com a especulação da cantora, quando ela diz que não dá 5 anos para Jesus voltar. Jesus, já desde esse tempo, ele responde aos discípulos e responde a nós hoje, não cabe a nós decidirmos. Antes disso acontecer, várias pessoas já tentaram adivinhar a volta de Jesus. No século XIX, há um homem chamado William Miller, um pastor batista. Ele faz uns cálculos e prevê a volta de Jesus para 1843. Aí era março de 1843, 21 de março Jesus voltaria. Depois ele refez os cálculos, não, pode ser até 21 de março, se eu não me engano, de 44. Jesus não voltou em 43, nem voltou em 44. Mas os seguidores dele começaram a fortalecer aquela ideia. E aí criaram um segmento que tem até hoje nos nossos dias. Os seguidores do William Miller, depois o William Miller reconhece o erro, mas os seguidores não. E aí nasce disso, o Adventismo do sétimo dia. Não é crítica ao movimento adventista, não é isso. Mas a questão é que, quando nós nos preocupamos com coisas que não cabem a nós, quando nós especulamos coisas que não cabem a nós, sempre vai dar problema. A consequência sempre vai ser ruim.
E aí Jesus fala assim, olha, para de se preocupar com isso, para de se preocupar quando eu vou voltar, para de se preocupar quando as coisas vão acontecer, para de se preocupar com o reino milenar do Messias, para de se preocupar com isso não é momento para você se preocupar. Mas saiba de uma coisa, vocês que agora estão preocupados em serem livres do Império Romano, vocês que agora estão preocupados com seus problemas pessoais, vocês que agora estão preocupados com as suas demandas, com as suas mazelas, vocês que estão preocupados agora com os seus trabalhos, com as suas próprias vidas, vocês vão receber poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês. Em vez de se preocupar com as coisas dessa terra, entenda que você tem um poder de Deus em você. Isso que Jesus fala acontece logo em seguida. Se você continuar lendo Atos, depois disso, eles escolhem Matias, para ser o 12º discípulo. É a única vez, se eu não me engano, que Matias aparece na Bíblia, que eles escolheram para substituir Judas Iscariotes. E depois eles vão para o templo orar, durante a festa de Pentecostes. E aí vem o Espírito Santo sobre a terra. Jesus havia prometido isso, que ele iria para o Pai, mas ele enviaria um Consolador. E agora ele está dizendo para os discípulos que esse Consolador vai dar poder para eles. E acontece em Pentecostes. O Espírito Santo se manifesta de uma maneira sobrenatural que as pessoas começam a ver como línguas de fogo naquele lugar, enquanto elas oram, e elas começam a falar em outras línguas, e quem estava próximo passa a ouvir o que eles estavam falando na sua própria língua. É como se aqui nesse lugar tivessem vários estrangeiros, pessoas falando inglês, pessoas falando francês, pessoas falando espanhol, pessoas falando em português. E lá fora, ingleses, espanhóis, franceses, chineses, ouvindo tudo o que nós estamos falando aqui dentro nas suas próprias línguas. Isso significa que o poder que o Espírito Santo dá aos seus discípulos não era um poder para que eles fizessem coisas extraordinárias para aparecer, não é um poder man-baby. Mas é um poder para testemunhar, para falar, para dizer do que eles viram, para dizer que a liberdade dos romanos, do Império Romano, do romano ainda não chegou, mas a liberdade do pecado, a liberdade da morte, essa sim está entre nós. É esse poder para testemunhar, é por isso que eles ouvem em outras línguas. Não eram línguas incompreensíveis, eram línguas compreensíveis. Todos entendiam. Sabe por quê? Porque ali o poder do Espírito já estava servindo para sair de onde eles estavam, para falar a outros povos. O poder do Espírito é para que o Evangelho não fique contido em você. O poder do Espírito é para que o Evangelho não se contenha nas quatro paredes. O poder do Espírito é para que você seja testemunha, e uma testemunha poderosa. O poder do Espírito é para que você fale com ousadia, e para que, se necessário, sim, você fale em outras línguas, em outros idiomas, em outros lugares do mundo. Não é o poder para dizer quem pode subir ao púlpito ou não. Não é um poder para determinar quem é mais santo do que o outro ou não. Não é esse poder. É o poder para testemunhar do Evangelho. É desse poder que Jesus está falando. E era para testemunhar, primeiro em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Primeiro em Jerusalém não é porque a gente tem gente que faz essa interpretação, primeiro tem que ser na nossa casa. Não é disso que se trata o texto. O texto está dizendo primeiro em Jerusalém porque eles estavam em Jerusalém, eles recebem o poder em Jerusalém.
O poder de Deus, o poder do Espírito Santo em você é algo tão tremendo, que não é para ser desperdiçado, não é para esperar você sair, não, é para começar agora, onde você está, do jeito que você está. É esse o chamado. Primeiro em Jerusalém, onde você está, no mais simples, vamos começar pelo mais fácil. O que você pode fazer hoje? O que você consegue hoje? Porque com o que você consegue hoje, esse poder é tão sobrenatural que ele vai crescendo e aí ele vai se espalhando. Jesus, dos seus ensinamentos, ele diz que o reino de Deus era como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando ela cresce, as árvores se abrigam nela. O evangelho sempre vai crescer quando você testemunhar. O reino de Deus sempre vai crescer quando você abrir a sua boca e quando você entender que o poder de Deus está em você. Começa onde você está. E onde você está é a sua casa, sim, mas é também o seu trabalho, a sua faculdade, o seu colégio, a sua igreja local, a sua vizinhança. E esse testemunhar, ele precisa se espalhar até o fim da terra, até o último lugar. É por isso que nós precisamos completar a nossa missão. É por isso que nós ainda não acabamos. Há muitos povos que ainda não conhecem o Evangelho. E não conhecem porque eu e você nos preocupamos somente com a nossa vidinha aqui. E não conhecem porque eu e você muitas vezes nos preocupamos com coisas terrenas somente. Jesus chama a atenção dos seus discípulos. E aí começa a subir aos céus. A Bíblia diz que uma nuvem envolve Jesus, uma nuvem, e aí eles não conseguem mais ver muito bem, eles ficam olhando aquilo. Imagina como isso devia ser lindo, gente. Eu ia ficar olhando também, você não ia? Eu ia ficar admirado. Jesus subindo e desaparecendo na nuvem. A nuvem tem um significado muito importante nas Escrituras, porque no Antigo Testamento, quando a presença de Deus era percebida no lugar, havia uma nuvem naquele lugar. Quando a glória de Deus enchia um lugar, havia uma nuvem. Havia uma nuvem que guiava o povo durante o dia. Essa nuvem, ela repousava sobre o tabernáculo, para o povo ficar onde estava, e quando ela saía do tabernáculo, o povo acompanhava a nuvem, seguia a nuvem, e ia atrás da nuvem. Ela direcionava o povo, a presença de Deus direcionava o povo, e a presença de Deus era vista na nuvem. Depois, quando Salomão inaugura o templo, a palavra diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar, havia uma nuvem densa naquele lugar. Então há uma manifestação no Antigo Testamento da presença de Deus pela nuvem. Naquele momento eles estão vendo a nuvem, eles estão vendo a presença de Deus, e Jesus Cristo subindo, encoberto por aquela nuvem muitas vezes. E aí, aparecem dois homens vestidos de branco, que também nos remete à própria cena da ressurreição. Quando Maria vai ao sepulcro, né? E aparece lá um homem. E esses homens de branco, nesse texto, eles vão cuidar de uma segunda distração. Porque se a distração com as coisas terrenas é perigosa, a distração também com o sobrenatural é tão perigosa quanto. Podia ser muito bonito olhar para a nuvem, mas eles não podiam ficar ali naquele lugar. E aí esses dois homens aparecem e dizem para os seus discípulos: por que vocês estão olhando para as nuvens? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Quando nós nos distraímos com o sobrenatural, nós muitas vezes nos distraímos com a presença de Deus nos nossos cultos. É estranho falar isso, né? Porque tudo que a gente quer é sentir a presença de Deus nos cultos.
A gente quer chegar aqui e se emocionar. Hoje de manhã foi tão lindo, né? Com a mensagem do pastor Heraldo, a gente vê aqui à frente, chorou. Porque a gente sentiu a presença de Deus nesse lugar. Isso é maravilhoso. Precisamos sentir a presença de Deus. Mas o sentir a presença de Deus não pode nos deter no caminho. Estar aqui reunidos em comunhão uns com os outros, nós nos abraçamos, nos alegramos, é muito bom, mas isso não pode nos deter no caminho, isso não pode nos parar. O que eu quero dizer para você é que é bom ter a presença de Deus, mas a presença de Deus aqui no nosso culto não pode nos tornar uma igreja de portas fechadas, não pode nos fechar em quatro paredes. Nós precisamos ser uma igreja que sai daqui. Nós precisamos ser uma igreja que vai até o perdido. Nós precisamos ser uma igreja que leva a mensagem. Nós precisamos ser uma igreja que testemunha. Porque sentir a presença de Deus é ótimo. Precisamos disso, mas nós vamos sair daqui. E amanhã nós estaremos vivendo nos nossos trabalhos. Você vai conviver com pessoas, você vai atender pessoas, você vai fazer coisas com pessoas. E a presença de Deus precisa continuar contigo. E aí, para que os discípulos não ficassem ali a vida toda olhando a nuvem, a mensagem dos dois homens é o seguinte: esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Precisamos, irmãs e irmãos, sermos impulsionados pela iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Isso precisa nos impulsionar como igreja. Para nós completarmos a missão, nós precisamos voltar a entender que Jesus vai voltar. Parece óbvio dizer isso, mas às vezes eu vejo tantas coisas em que as nossas preocupações são para esse momento. E se Jesus vai voltar, você que um dia já confessou a Jesus como Senhor, você está garantido na sua salvação. Está tudo bem para você. Não é isso? Quando Jesus voltar, você vai ficar alegre? Tem essa brincadeira antiga, né? Aí denuncia que eu sou crente velho, né? Já viram, né, essa piada, né? Ah, que bom, eu sou o único velho aqui. Se Jesus vai voltar, você vai ficar alegre? Não, você não vai, você vai subir, você não vai ficar alegre, você vai subir com ele, né? Você não vai ficar. Isso nos dá grande alegria, isso nos dá uma grande esperança, mas ao mesmo tempo, nós quando pensamos na volta de Jesus, nós precisamos entender que há muitas pessoas que ainda não ouviram do Evangelho. Nós estamos garantidos pela esperança da ressurreição de Cristo. Nós estamos garantidos porque nós somos filhos e filhas de Deus, mas há pessoas lá fora que não estão. Igreja Batista de Laranjeiras, para de olhar para o alto. Para de ficar admirado da sua mente. Porque Jesus vai voltar. E a nossa missão tem tudo a ver com isso. Precisamos pregar o Evangelho a todo canto, a todas as pessoas, porque Jesus vai voltar. Nós não pregamos aqui que você tem que vigiar para não perder a salvação. Bom, nós não acreditamos nisso, não é? Não acreditamos, né? Nós somos batistas. Somos. Nós acreditamos que nós estamos com a salvação garantida. Amém? Mas o meu amigo não está. O meu vizinho não está. O meu colega de trabalho não está. O meu colega de faculdade não está. O meu colega de colégio não está. E há pessoas em outros povos que não estão. É por isso que nós fazemos missões mundiais. Para completarmos a missão, vamos deixar as distrações de lado e vamos deixar a distração do sobrenatural. Vamos buscar sobrenatural. Vamos continuar trabalhando. Mas, sabe, é você olhar para cima e olhar à sua volta. É você agradecer a Deus e você buscar o sobrenatural de Deus, mas também você ver que outras pessoas
precisam desse Deus. E aí, depois de serem chamados a atenção 2 vezes por suas distrações, eles entendem que tinha uma ordem enquanto eles se distraíram, que era voltar para Jerusalém e esperar o poder descer. Por isso que eu separei também o verso 12 para a gente pensar sobre isso. Porque depois que os 2 homens aparecem, chamam a atenção deles, eles descem do monte, voltam para Jerusalém. Porque a nossa missão é aqui. As coisas que nós temos que fazer para o reino de Deus, nós fazemos aqui. Quando estivermos com o Senhor, a gente já terá cumprido a nossa missão. O dia que nós morrermos, ou o dia que Jesus voltar, a nossa missão vai estar cumprida. A gente vai estar com Ele eternamente. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos uma missão, que é falar de Jesus para as pessoas, é fazer discípulos, é pregar o Evangelho e cuidar das pessoas. Eles precisavam estar focados para receberem a ordem. E aí depois, se você continuar lendo o livro de Atos, que alguns chamam de Atos do Espírito Santo, nós temos o costume de chamar de Atos dos Apóstolos, né? Mas há alguns que chamam de Atos do Espírito Santo, porque o personagem principal de Atos é o Espírito Santo. Não são os apóstolos que estão fazendo, é o Espírito Santo usando os apóstolos para fazer. Se você continuar lendo o livro, você vai ver isso, que vem o Pentecostes, e aí os discípulos começam a sua missão. E Deus vai providenciando formas para que o Evangelho se espalhe, até mesmo com perseguições. Começaram a ser perseguidos em Jerusalém e foram pregar em outros lugares. Percorreram a Judéia pregando e chegaram aos confins da terra. O poder de Deus está em você, porque você tem o Espírito Santo. Quando você confessa ao Senhor Jesus como seu Senhor, você tem o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo em você é o poder de Deus em você, para você testemunhar. Não é para a gente correr pela igreja, plantar bananeira, pular, dançar. A gente até pode fazer tudo isso. Mas o nosso foco, o poder, é para testemunhar. O poder é para pregar o Evangelho. Amém? Fique de pé, então. Feche seus olhos. Eu quero te desafiar a perguntar para o Senhor como você vai cumprir a sua missão. É disso que se trata. A missão você precisa cumprir. Ele te deu. Agora, como? O Espírito Santo é o poder de Deus para isso em você. Comece a pedir a Deus agora: Senhor, eu quero entender como fazer. Deus te deu dons, talentos. Há alguma coisa que às vezes mexe no seu coração? Sabe? Isso é um sinal muito forte. Sente um desejo forte de fazer alguma coisa, mas você ainda acha que não consegue fazer. Realmente, se você for na sua força, você não consegue. Se você for na sua capacidade intelectual, realmente, eu e você, nós não conseguimos fazer só com a nossa capacidade intelectual, mas Deus liberou o poder dele para fazermos. Coloca a sua vida diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu quero te servir. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus pelo Teu poder que foi liberado sobre nós. Senhor, não nos deixe de fora das coisas que o Senhor quer fazer nesse bairro, nos bairros onde vivemos e nessa cidade. O Teu poder está sobre nós. Nos usa, Senhor,
Manifesta o teu poder nas nossas vidas e através de nós, para testemunharmos do teu evangelho, para fazermos discípulos, para que o mundo creia que o Senhor enviou o seu Filho, para que as pessoas que hoje estão presas ao pecado sejam livres, para que as pessoas que hoje sofrem porque não te conhecem, que sejam livres. Senhor, manifesta o teu poder em nós, para levar libertação ao cativo. Manifesta o teu poder em nós para curar os doentes. Mas tudo isso, Senhor, que seja para que a tua palavra seja pregada e o teu evangelho alcance todos os povos. Obrigado por essa campanha de missões. Obrigado porque nesse tempo o Senhor nos levou a pensar sobre missões, sobre a nossa missão como tua igreja, Senhor. E nos usa ainda mais. Levanta nessa igreja pessoas que vão a todos os cantos do mundo pregar a tua palavra. Levanta missionários aqui. E nos dá, Senhor, também o entendimento de sustentarmos esses missionários. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos usa, a começar por onde estamos. Em nome de Jesus. Amém.